Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Fico agradecido pelas orações que os irmãos têm feito ao meu favor, devido à cirurgia que vou me submeter. Sabe Deus quando os médicos vão decidir. Esta é a razão que não posso ler. Mas eu vou fazer um vídeo em resposta a uma pessoa que chama-se Gleison Mesalira. E esta pessoa me pergunta qual é a igreja que eu defendo. Para começar, eu não defendo igreja. Jesus é que defende a igreja. Ele morreu pelos servos de Deus. Ele morreu pela humanidade, não fui eu. Eu tenho ordem de culto dentro da casa do Senhor. A ordem de culto que eu tenho é muito parecido com a ordem de culto batista. Com a diferença de que iniciamos a reunião com oração de joelhos, depois cantamos os 3 hinos, depois o coral canta, grupo de jovens, e depois a palavra. Eu prego. E faço com muita honra e com muito amor. Eu não convido nem contrato pregadores. Não. Porque se tornou um negócio volumoso. A coisa funciona mais ou menos assim. O pregador vem e ele cobra 4 mil reais para pregar 3 noites. E naquelas 3 noites ele faz de tudo para agradar o povo, para receber mais um convite para mais um dia. E este convite de mais um dia, ele cobra 3 mil reais. O que ocorre é que ele recebe 7 mil reais para pregar 4 noites. Cada um dará conta de si mesmo. Eu não contrato pregadores. Eu uso a prata da casa. O que é que estou dizendo? Pessoas que trabalham comigo, jovens que trabalhavam comigo, se tornaram pastores, porque eu os ensinei. Não contrato pregadores. Isto nunca fiz. Em todo o meu tempo de ministério no Brasil, ocasionalmente, apareceram na nossa igreja pregadores que eram amigos meus e pregaram. E foi muito bom. Um destes grandes pregadores do passado foi Osmar Cabral. Chegou na nossa igreja, ele foi convidado. Até onde me lembro, ele foi convidado. E sendo ele meu pastor, eu tinha grande respeito por ele. Eu perguntei, pastor, quanto tempo o senhor prega? Ele disse, se você me der 5 minutos, eu prego 5 minutos. Se você me der 10 minutos, eu prego 10 minutos. O que eu fiz? 8h30 da noite ele pegou a mensagem e pregou por 40 minutos. O culto onde eu trabalho para o Senhor tem hora para começar e tem hora para terminar, porque o povo precisa trabalhar no outro dia. Não convido pregadores. Não faço isso. Porque isso já tornou-se um comércio e vocês sabem disso. Também na igreja onde trabalho ninguém anda. Não, ninguém anda. Nas igrejas batistas se anda? Raramente. Tudo é feito antes. Depois é o culto ao Senhor. Também ninguém masca chicletes. Eu vejo pregadores no púlpito mascando chicletes. O que eu fazia quando era pastor no Brasil? Educadamente, eu ia até a pessoa que estava mascando chicletes, estendia a minha mão
e eles botavam na minha mão chicletes. Nunca houve uma palavra de agravo contra a pessoa, contra mim, por fazer isso. Não. Ninguém ficou meu inimigo. Porque na casa do Senhor não se masca chicletes. Isso ninguém mais fala sobre isso, porque quase ninguém está mais interessado na ordem do culto. Também ninguém fica na rua. É muito comum na igreja onde eu sirvo ao Senhor, que é a Assembleia de Deus, ficarem muita gente na rua. Quando eu via que a igreja estava superlotada, eu ia na rua e dizia para aquelas pessoas que estavam na rua: olha, é melhor vocês procurarem outra igreja, porque a igreja daqui já encheu. E tinha pessoas que diziam: esse pastor está mandando as pessoas dessa igreja embora para outra igreja. Não estava mandando embora. Estava mandando assistir culto num outro lugar, porque não tinha mais lugar. Eu sou professor. Ninguém numa escola, numa sala, fica na sala de aula no lado de fora. Fica? Ninguém fica. E por que na igreja querem ficar? A mesma ordem. Ninguém deve ficar no lado de fora. Mas não precisa fazer guerra para ter uma igreja dentro destes princípios. Também o ensino tem que ser do melhor. Há 30 anos atrás, eu usava no Brasil projetor de slides, retroprojetor, projetor de filmes de 16 milímetros, que é de cinema. E apostilas. A igreja estava sempre cheia nos cultos de ensino, como em outros cultos. Então, no que diz respeito ao dinheiro da igreja, aqui vai a resposta para aqueles que eu defendo alguma igreja. Na internet hoje, existem pessoas que foram meus tesoureiros. Pergunte a eles se uma vez sequer, eu andei perguntando quanto a igreja tinha nos cofres. Eu nunca perguntei isso. Sabe por que eu nunca perguntei? Porque eu sou um pregador da Bíblia. E quando os obreiros se reuniram no passado, no início da igreja, para cuidar das viúvas que são tão desamparadas, eles disseram que os diáconos iam cuidar no que diz respeito às viúvas, as necessidades básicas para as viúvas e os órfãos. E nós ficaremos para o ministério da oração e da palavra. Acontece que essas pessoas que foram meus tesoureiros estão aí na internet. Tem pastores aí que eu os ensinei. E eles têm muita coisa parecida comigo no modo de trabalhar. As viúvas têm que ser cuidadas. Os órfãos têm que ser cuidados. Eu me lembro que certa vez, chegando no hospital em Itaboraí, no Rio de Janeiro, tinha um menino que ninguém podia botar a mão nele. Era impossível falar com ele. E quando eu cheguei, eu disse: o que está acontecendo? Esse menino está muito doente. E qual é o problema dele? Ele está com um problema no coração. Eu me aproximei do menino e disse: meu querido, quando eu tinha a tua idade, eu também tive o mesmo problema que você tem. E fui conversando amorosamente com ele, e todos aí me assistindo. Eu disse: o que precisa fazer com esse menino? Disseram: precisa levar para Niterói. Sim, por que não levam? Não existe ambulância. Eu disse: eu levo. Eu levo. Entre Itaboraí e Niterói tem um bom caminho para andar. Mas eu levei o menino. E não levei só ele, levei dezenas e dezenas de outros. Pessoas morreram no meu carro, sendo socorridas. Eu sou um servo de Deus e aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. Então,
Nunca contratei pregadores. E cantores? Também não. Convidei uma vez um cantor do sul do Brasil em todo o meu ministério, porque era um servo de Deus, cantava muito bem e eu conhecia a vida dele. Na minha igreja cantou, na igreja que eu servi o Senhor, que é a igreja de Jesus. Cantou muitas vezes outros cantores, como Elon Cavalcante e outros mais. Mas eles apareciam de surpresa e cantavam. E então vinham com discos para vender. Eu dizia, irmão, quanto é seu disco? É X. Eu dizia para a tesoureira, compre tantos discos desse irmão e pague a ele. E então nós comprarmos uma quantidade de discos e depois, em outras reuniões, em outras situações, era repassado aos crentes, aos servos de Deus. Nunca ninguém vendeu disco na porta onde eu trabalho para o Senhor. Na igreja que eu sirvo ao Senhor, tem princípios. Ninguém conversa. Até eu mesmo, quando outro está pregando, eu fico em silêncio. Esta é a razão que muitas vezes pessoas se aborrecem comigo. Mas não pode ser diferente. A igreja é a casa de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus, não pretendo nunca sair da Assembleia de Deus, sei o que é a minha igreja, ninguém precisa me dizer das falhas que acontecem dentro da minha igreja, que eu nasci dentro dela. As igrejas dos outros, eu não me intrometo com assunto nenhum. Na igreja que eu sirvo ao Senhor, se aparecer uma pessoa que dizer que matou crianças, ele vai para a justiça. Sabe por quê? Porque Jesus perdoa o pecado. Mas perante a lei a pessoa tem que responder. Então matou, aceitou Jesus. Não deve mais nada. Não é assim. Não é assim. Aqui na América, um homem aceitou Jesus e ele procurou o pastor e disse, olha, pastor, há muitos anos atrás eu cometi um crime. E era um crime aqui muito sério. O pastor disse, apresente-se à justiça. E ele se apresentou à justiça. E a justiça considerou a honestidade dele e a pena dele foi imposta, mas não com a dureza daqueles que fogem da lei. Para mim, a pessoa que diz que matou uma criança, não estou dizendo que A, B, C matou, não estou dizendo. Mas ele é o último dos seres humanos que anda sobre a terra. Ele não vale nada. Não, porque a criança é indefesa. E eu aqui, não creio que uma emissora de televisão que tem audiência como tem no Brasil precise sacrificar 6 crianças no início de uma novela. Não. Eu não vejo novela. É uma perca de tempo. Para vocês terem uma ideia, aqui atrás de mim tem uma televisão de 55 polegadas que é usada como monitor. Já colocamos no lixo uma, outra já está a caminho lá e só usamos para monitor. Esta aqui nunca foi visto televisão nela. Por uma simples coisa. Eu estudei jornalismo e na televisão pouquíssima coisa se aproveita. Você entendeu? Pouquíssimo. Não importa se seja programa da Igreja Católica, da nossa igreja, da outra igreja. É pouquíssimo. É só me dar um dinheiro aí, me dar um dinheiro aí. E as notícias são todas, quase elas todas torcidas. Então, eu não vejo televisão. Quando acontece alguma coisa muito importante, amigos meus que sabem que eu não vejo televisão, eles ligam para mim e dizem, você sabe o que aconteceu em tal lugar? Eu digo, não. A televisão está dizendo assim, 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 assim.
Ou a única coisa que algumas vezes eu leio é a Folha de São Paulo, porque eu posso ter acesso grátis. Então vejo alguma notícia, como por exemplo agora a seca que há no Brasil, eu só soube através da Folha de São Paulo. Então, a igreja é um lugar santo. É meu lugar favorito. Nasci na igreja, dormi embaixo dos bancos, dormi em cima dos bancos quando criança. Fiz todo tipo de trabalho, inclusive preparar defuntos. Alguém já preparou defunto? Eu conheço gente que tem uma inteligência tão pequenininha. Para vocês terem uma ideia, fazem uns 16 anos que eu não vejo televisão. Porque para não perder tempo, para não ver filme, coisa dessa natureza. E eu encontrei uma pessoa me rebatendo. Depois foi dizer dela, a idade dela, 9 anos. Claro que o vocabulário dela era do pai ou da mãe. Claro. Com a criança de 9 anos não tinha o conhecimento que tinha. Então, se você quiser colocar um comentário, eu fico muito agradecido se você disser o nome. Seria bom que a igreja que você pertence, a denominação, a cidade, e não faça comentário em cima de uma sentença, por favor. Faça um comentário sobre o assunto do vídeo e não sobre uma sentença que saiu no meio do assunto e você não gostou. Como eu tenho sido muitas vezes contraditado. Qualquer dia destes vou fazer um vídeo sobre não julgueis para que não sejais julgados, que é o versículo que eu mais recebo e dá vontade de rir, porque a interpretação é de trás para frente. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja contigo onde quer que estejas. Se a tua filha está em rebeldia, ou teu filho, ou tua esposa, ou teu marido, ou teu neto, o Senhor é poderoso para te ajudar. Não vamos entrar em guerras sobre assuntos que não nos pertencem, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Pastores erradamente dizem, a minha igreja, e ele morreu por alguém? Não. Você tem visto que ultimamente quantos pastores, líderes de igreja foram presos por tomar dinheiro da igreja que eles fundaram? É um assunto muito sério. Vou orar. Nosso Deus é nosso Pai. Te peço que abençoe os nossos ouvintes. Se o mal está a caminho dos seus lares, evita-o pelo poder do teu nome, Senhor. Se algum pecado tem sido cometido, perdoa-nos pelo amor do teu nome. Não permitas que, quando soar a trombeta, não estejamos preparados. Senhor, se avizinham os últimos dias sobre a terra, e eu percebo que muitos estão despercebidos. Ajuda-nos pelo amor do teu nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.